noite. Estamos iniciando mais um programa Conectadas. E hoje o nosso tema é Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós temos um convidado super especial. Então, já compartilhe esse programa, curta, comente no nosso chat e fique conosco até o final. Estamos de volta com o nosso programa Conectadas. Estamos aqui com a presença do pastor Dario. Boa noite, pastor. Boa noite, Rosane. Boa noite, queridas conectadas. Privilégio enorme poder voltar ao programa para compartilhar com vocês sobre esse tema tão importante. O prazer é todo nosso, pastor. Sempre é muito bom ter o Senhor com a gente. E hoje nós estamos falando, sobre uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então nós convidamos o pastor Dario e nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que a nossa igreja tem feito em relação para demonstrar esse amor que nós temos pelas vidas, pelas almas. Então, pastor, vamos começar já a nossa conversa. Sim. Lá em Lucas 15, nós encontramos Jesus contando as parábolas, que alguns chamam de achados e perdidos, Isso. Que são das dracmas, da ovelha e do filho, Quando Jesus fala dessa parábola, ele quer falar, sobre o valor que cada alma tem, a alma perdida. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando Jesus nos dá esta informação, certamente é para que a gente possa entender que mesmo que alguém fosse capaz de comprar o mundo inteiro e oferecer para Deus, dizendo, Senhor, aqui olha, o preço da minha alma e eu quero impor a minha salvação, porque afinal de contas o mundo inteiro é meu, eu dou ao Senhor em troca da minha alma. Deus vai dizer assim, ainda é pouco. O mundo inteiro ainda é de valor menor do que uma alma. E aí existem duas perspectivas. A importância do nosso valor para Deus e a importância do valor do outro para nós. Então, quando Jesus nos ensina nestas parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos essas duas leituras. Todos nós somos valiosos para Deus, ao ponto dele mandar Jesus para ser sacrifício, para resgatar a nossa vida. Então nós somos muito valiosos para Deus, mas ao mesmo tempo o que Jesus está nos ensinando é que as outras pessoas precisam ter valor para nós. E como igreja, nós precisamos olhar para as pessoas enxergando-as com valor, com importância. E nas três parábolas, na parábola da dracma, a dracma perdida, no meio de todas as outras, ela acaba tendo um valor muito grande, porque a mulher vai varrer a casa, vai acender a luz, vai trabalhar com afinco até encontrá-la. E quando ela encontra, ela reúne as suas amigas e ela faz uma festa. Da mesma forma, a ovelha perdida na parábola de Jesus, tem as 99 que ficam no aprisco e Jesus vai em direção àquela perdida, deixa as outras em segurança e vai até encontrá-la. E quando ele traz com muita alegria. Da mesma forma, o filho que se perdeu, quando ele volta, ele traz muita alegria para o coração do pai. Em cada uma dessas parábolas, a palavra de Deus está nos ensinando o valor do outro. E mais do que isso, é a gente entender o valor do pertencimento. Como comunhão, como igreja, a gente poder pertencer à família, a gente poder pertencer ao corpo de Cristo, porque cada um de nós temos algo de importante para fazer. Quando o senhor fala ali sobre a questão do amor ao próximo, aí a gente pensando também na parábola
né, do pastor que deixa as 99, vai em busca da que está perdida. É claro que está falando ali de Jesus mesmo, daquela ovelha que se afastou mesmo de Deus. Mas também tem aquelas ovelhas que se afastam da gente, né? E aí, pastor, como pastor, o que o senhor sente ver uma ovelhinha sua se afastando, indo para lugares que a gente sabe que não são bons, que o senhor gostaria que estivesse aqui próximo, né? Então, a primeira coisa que eu acho muito interessante é a gente pensar nessa parábola pela perspectiva de que nós somos a ovelha perdida. Geralmente, quando a gente conta a parábola da ovelha perdida, a gente sempre se acha no aprisco. É verdade. Eu sou uma das 99, e a perdida são os outros, aqueles que estão no mundo e tal. Só que, na verdade, Jesus estava falando de cada um de nós. Todos nós éramos ovelhas perdidas. E todos nós fomos achados pelo bom pastor. Quando fomos alcançados pela graça do Evangelho, fomos todos alcançados pelo bom pastor. Então, não tem essa de que a ovelha perdida é o outro. A ovelha perdida somos todos nós, que um dia fomos alcançados pelo pastor e bispo das nossas almas, como nos diz a palavra de Deus, né? Agora, dentro do contexto da igreja, a gente precisa estar sempre atento àqueles que, porventura, seja por que motivo for, se afastam do aprisco, se afastam da comunhão. E a gente gosta sempre de fazer uma comparação da igreja como um grande braseiro, né? E quando uma brasa é separada do braseiro e colocada à parte, ela acaba se esfriando, sozinha ali, ela vai perdendo força. Enquanto que no braseiro, uma está aquecendo a outra. Então a gente mantém o calor e todos nós precisamos desta comunhão, todos nós precisamos de viver nesse ambiente onde esse compromisso mútuo, né, de abençoar-nos uns aos outros através dos nossos dons, através do exercício dos nossos ministérios, e assim a gente vai sendo fortalecido e a gente vai fortalecendo. Durante esse período de pandemia, quando a gente viveu uma experiência inédita, né, que é a experiência de ficar isolado, não ter culto. Eu lembro que na primeira semana da pandemia, eu fiquei pensando assim, gente, como que pode a igreja ficar fechada? Isso nunca aconteceu. Né? Existe uma questão histórica, né, na nossa igreja de nunca fechar as portas. Mesmo quando aconteciam os retiros de carnaval e as pessoas iam para o retiro de carnaval, quem ficava na cidade vinha aqui, fazia o culto. Muitas vezes eu vim do retiro de carnaval só para fazer o culto nos domingos, manhã e noite, e depois voltava para o retiro, porque se existe uma coisa que a gente nunca fez foi fechar as portas. E de repente a gente teve que se ver de portas fechadas. Para nós foi muito complicado, foi muito difícil. E junto com a pandemia e esse isolamento, vieram alguns medos, e algumas pessoas ainda não superaram estas dificuldades. E algumas pessoas, infelizmente, se acomodaram a assistir o culto online. Isso é uma coisa que a gente precisa reverter. O culto online é muito importante, eu sei que ele veio para ficar. E não existe nenhuma perspectiva da gente acabar com o culto online. Mas a verdade é que a gente não pode se acomodar a estar separado da comunhão da igreja. A comunhão é muito importante. Esse final de semana, recentemente, por exemplo, nós vivemos um congresso, né, na terceira idade da nossa igreja, o Ministério Fios de Prata. E como foi bom ver todos aqui envolvidos, cantando, conversando, lanchando juntos, cultuando, vivendo esse ambiente de comunhão. Isso nos fortalece. A comunhão da igreja é muito importante. E quando a gente vê uma ovelha longe do aprisco, ela está desamparada.
porque longe da comunhão da igreja, ela está vulnerável às muitas tentações, ela está vulnerável às ações de Satanás que de alguma forma tentam impedir o avanço da sua vida espiritual, ela está vulnerável aos encorajamentos que a comunhão promove. Então nós precisamos trazer todos de volta, porque é no ambiente da igreja que a gente se fortalece. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns projetos que nós temos na igreja. Sim. Nós vamos assistir um vídeo do Júnior sobre o projeto Discípulo Radical e depois nós vamos comentar sobre ele. Olá, conectadas, olá, conectados. Muito prazer, estou aqui pela primeira vez participando desse programa. Essa semana eu recebi o convite da Rosane para falar um pouquinho, muito brevemente, o que tem sido a minha vida através do Discípulo Radical, minha experiência como líder desse projeto. Hoje eu estou coordenador geral do projeto Discípulo Radical há um pouco mais de 5 anos. Nós acabamos de fazer a 22ª edição mês passado. Agora em novembro, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, iremos fazer a 23ª edição para a honra e glória do Senhor. Você que de repente não fez o projeto Discípulo Radical, entre em contato aí com o chat aí, para saber maiores informações, para de repente, quem sabe, você participar da 23ª edição. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior, eu sou casado com a Kelly há 18 anos, nós temos 2 filhos, a Luísa de 3 anos e o Arthur de 7. Todos radicais. A Luísa até fez a 22ª edição do Discípulo Radical Adulto. O Arthur acabou de fazer a primeira edição do projeto Discípulo Radical Júnior. E com muito prazer eu posso dizer que minha família toda é radical. Então, assim, o que tem sido o projeto Discípulo Radical? Tem sido uma experiência nova a cada dia, a cada edição. Eu entro naquela fazenda ali tão dependente da ação do Senhor, porque é um projeto assim, para quem não sabe, só dizer mais ou menos, a gente já chegou a ter 1000 pessoas trabalhando e a gente leva, em média, toda edição, 250 pessoas para fazer. Vem pessoas de vários lugares do Brasil, tem vindo ônibus de São Paulo para fazer, tem vindo ônibus de Angra dos Reis, tem igrejas, caravanas que vêm de Curicica, Jacarepaguá, Barra, Rocinha, Itaipuaçu, Brás de Pina, enfim. E um projeto que reúne várias denominações, é um projeto, assim, uma das coisas que marca o projeto radical é que a gente não discute denominação, lá a gente discute reino. Eu até costumo dizer que a gente, através do projeto Discípulo Radical, a gente tem tido uma pequena experiência, o que nós vamos viver lá no céu, onde haverá uma única igreja. E a gente tem vivenciado isso a cada edição. A gente não tem batista, assembleano, presbiteriano, congregacional. A gente lá vive reino. É um projeto lá nós somos uma única igreja, a igreja do Senhor. E tem sido assim, a cada edição uma experiência, uma mais gratificante, diferente do que a outra. Como eu estou à frente desse projeto, não sei. Foi Deus que, através do pastor Dari, para me colocar à frente desse projeto. Eu falo assim para todo mundo que eu não teria capacidade nenhuma de estar à frente, mas é Deus que faz. Cada vez que eu entro naquela fazenda, antes de eu sair do carro, eu falo assim: Deus, é a oração mais sincera e mais curta que eu faço toda vez que eu entro lá. Eu falo: Senhor, usa-me. E quando Deus sabe a sinceridade do nosso coração, e Ele usa. E a gente tem ido a locais assim que o projeto radical não é de 2 em 2 meses, é um trabalho diário. A gente assiste assim vários projetos sociais que cuidam de crianças carentes, crianças em áreas de risco. A gente auxilia alguns projetos que cuidam de dependentes químicos, tanto homens, mulheres. A gente ajuda alguns projetos que ajudam idosos. Então, assim, eu tenho ido a locais que nunca
poderia imaginar ir sem ter participado do projeto Discípulo Radical. A gente tem um projeto que a gente adotou como nosso lá no Lixão de Itaoca, lá no Complexo do Salgueiro, que quando a gente chegou, esse projeto estava desde o início, desde a primeira edição. Quando a gente chegou lá, esse projeto assistia 30 crianças. Hoje nós assistimos lá um pouco mais de 150 crianças e tem uma fila de espera grande. Que todo ano a gente faz uma reciclagem para ver as crianças que atendem os requisitos do projeto. Quando chegou lá, muitas crianças não sabiam ler, muitas crianças não sabiam nem que era banho, como tomar banho, se vestir, escovar dente, coisas simples. E a gente tem levado muito amor para aquelas crianças. Hoje, aquelas crianças sonham com o futuro. Muitas delas não tinham esperança. Nós levamos esperança, o amor do Senhor para lá. Esse mês mesmo nós estivemos lá, fazendo uma ação lá, e muitas crianças falavam que o sonho dela era ser médico, outras bombeiros, outras pastores, outros missionários, professores. Com muito orgulho que hoje a gente tem 2 adolescentes que cursam faculdade. Isso tudo é fruto primeiramente da ação do Senhor, e Deus tem usado essa ferramenta para abençoar muitas vidas. A cada edição a gente tem uma experiência sobrenatural assim, fantástica. Acho que não daria para falar em um programa, em poucos minutos, o que a gente tem vivenciado naquela fazenda a cada edição. Às vezes as pessoas têm uma visão errada, talvez, do projeto Discípulo Radical, ou através do projeto Radical, que acho que lá tem uma varinha de condão, acho que tem uma porção mágica que a gente entra de uma maneira e sai de outra. Não é isso. Tudo que a gente vivencia lá tem nada de novo. Tudo está na Bíblia. Mas eu confesso aos irmãos que a presença do Senhor lá chega a ser palpável. E cada edição é diferente da outra. Cada edição a gente vivencia uma experiência sobrenatural. E tem sido uma honra, um privilégio fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto não nasceu no coração do pastor Dari, no meu coração. Esse primeiro coração nasceu primeiramente no coração do Senhor. E tem usado, nós da PIB Brasileira tem tido o privilégio de ser usado pelo Senhor para viver uma nova era, um novo momento. Tem sido uma experiência nova a cada dia, a cada edição. Eu entro naquela fazenda ali tão dependente da ação do Senhor, porque é um projeto assim, para quem não sabe, só dizer mais ou menos, a gente já chegou a ter 1000 pessoas trabalhando, e a gente leva em média toda edição 250 pessoas para fazer. Vem pessoas de vários lugares do Brasil, tem vindo ônibus de São Paulo para fazer, tem vindo ônibus de Angra dos Reis, tem igrejas, caravanas que vêm de Curicica, Jacarepaguá, Barra, Rocinha, Itaipuaçu, Braz de Pina, enfim. E um projeto que reúne várias denominações. É um projeto, assim, uma das coisas que marca o projeto Radical é que a gente não discute denominação, lá a gente discute reino. Eu até costumo dizer que a gente, através do projeto Discípulo Radical, a gente tem tido uma pequena experiência, o que nós vamos viver lá no céu, onde haverá uma única igreja. E a gente tem vivenciado isso a cada edição. A gente não tem batista, assembleano, presbiteriano, congregacional. A gente lá vive reino. É um projeto lá nós somos uma única igreja, a igreja do Senhor. Dependemos cada dia mais da ação do Senhor. É isso. Rosane, espero que seja a primeira, mas não a última participação do Conectadas. E estou aí. E repetindo, você querendo fazer o projeto Discípulo Radical, se inscreva, procure mais informações. A 23ª edição vai ser mais uma edição
assim, inesquecível, uma edição extraordinária. Eu sei que o agir de Deus vai acontecer na 23ª edição, como aconteceu nas 22 anteriores, e acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de novembro. E corra para se inscrever, porque a gente faz para 250 campantes, as primeiras 250 fichas que chegam pagas para a gente encerra as inscrições. Estamos aí. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Discípulo Radical, um projeto muito importante de resgate de vidas, né, pastor? É verdade. Nós iniciamos o projeto Discípulo Radical motivados pelas experiências que nós havíamos vivido e na necessidade mesmo de alcançar pessoas, né? E Deus foi abençoando e o projeto foi crescendo, já estamos indo para a 23ª edição. E nessas 23 edições a gente já alcançou quase 5.000 pessoas, de muitas igrejas, de vários estados, de muitas denominações diferentes. E uma coisa muito interessante do Discípulo Radical é que naquele ambiente não existe espaço para divisões, para sectarismo. Todos nós somos um grupo só, movidos pelo mesmo propósito, abençoar pessoas. Não importa a denominação, nós não tratamos disso lá no projeto. Isso é uma coisa inédita, né? Porque nós nunca vimos um projeto em que as denominações se acolhessem, se aproximassem, sem questões de diferenças, né, de pensamentos. Sim. Na verdade, as diferenças continuam existindo, né? Porque respeito, cada denominação tem as suas questões doutrinárias muito definidas, mas a gente aprendeu a se respeitar. Eu acho que isso é um passo extraordinário, porque a gente sempre diz que lá na fazenda a gente tem um pedacinho do céu, né? A gente antecipa um pouquinho o que vai acontecer no céu. No céu não vai ter divisões, teremos todos um só rebanho e teremos todos um só pastor, né? Então, no Radical, a gente tem vivido esta experiência de poder antecipar esta unidade da igreja. E todos movidos pelo mesmo foco, abençoar pessoas. E aí a gente tem visto famílias sendo restauradas, pessoas sendo transformadas, ministérios sendo restaurados para a glória de Deus, igrejas sendo restauradas. Isso tudo é fruto desta unidade, porque Deus só trabalha onde há unidade. Deus não gosta de divisão, Deus gosta de unidade. E a unidade da igreja é fundamental para que Ele possa cumprir a obra que Ele tem colocado em nossas mãos. E nós louvamos muito a Deus. O Discípulo Radical tem sido uma experiência muito abençoadora na vida de todos nós. E para quem acha que somente quem vai fazer o projeto são as pessoas abençoadas, na verdade, todas as edições, de alguma maneira, Deus trata algo de especial na nossa vida. Em cada edição que a gente vai fazendo, a gente volta fortalecido, a gente volta edificado, desafiado a continuar servindo ao Senhor. O Discípulo Radical tem sido um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Eu sempre digo o seguinte: Radical é uma ferramenta, mas o importante é a igreja, porque tudo converge para a igreja. É na igreja que você vai viver os resultados daquele mover que aconteceu no Radical. Então, o importante é a igreja, o valor está na igreja. E a igreja, ela é feita de pessoas. Por isso, esse assunto, né, do valor das pessoas para Deus é muito importante, porque a igreja é o resultado daquilo que cada um de nós somos. Nós também temos o Projeto Vida, né, que é do líder Marcelo. E nós vamos ouvir também uma palavrinha dele e depois a gente volta. Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos. Eu me chamo Marcelo Santos, né, e venho aqui falar sobre um assunto que hoje vem assolando, né,
a família brasileira, né? Que é a dependência química. Né? Quero dizer que as drogas acabou me levando no fundo do poço, né? Aonde eu tive um início com uma família maravilhosa, meus pais me deram ensino, estudo, né? Mas aos 17 anos, eu, por curiosidade, muito tímido, vim conhecer as drogas. Né? De antemão, me apaixonei pela cocaína, né? E foi assim, um amor à primeira vista, onde a cada dia eu me envolvia, né, com as drogas e não percebia o quanto e o mal que estava fazendo a mim mesmo, a minha saúde e a minha família. Né? Por causa das drogas, tomei 2 tiros, quase morri, tive entre a vida e a morte no pronto-socorro. Né? E depois de uma recuperação muito difícil, aceitei Jesus na igreja, mas não foi de coração. Depois de um ano me afastei e me afundei de vez no mundo das drogas, ao qual já tinha perdido 2 famílias e estava fazendo a minha atual família sofrer. Né? Nem a calçada da minha casa eu respeitava. Né? Com muito sacrifício, com muita luta, meu pai conseguiu que os irmãos da igreja viessem falar comigo sobre dependência química. Né? No mesmo dia, não absolvi, mas me lembro como se fosse hoje, numa terça-feira de carnaval, eu usei tudo que poderia usar e na quinta-feira eu comecei meu tratamento. Fiz meu tratamento com seriedade, escutei tudo que tinha para escutar e, graças a Deus, consegui, né, alcançar o meu objetivo, né, me manter limpo só por hoje, né, mas voltei para Jesus, mas não pense que foi tudo flores. Após perder o meu NPS, né, Deus abriu a porta do Jardim de Deus, né, onde através do Everton e do Flávio, né, eu consegui, né, ser um trabalhador da instituição. Comecei como monitor, passei a conselheiro, né, e fiquei lá há 8 anos. Né? E depois, nessa caminhada, minha esposa contraiu um nódulo no seio, né, onde, para honra e glória de Deus, ela já se recuperou. Né? No dia do nosso casamento, meu pai também sofreu um AVC e também se recuperou, para honra e glória de Deus. Eu me mantive firme, né? Me mantive num propósito com Deus de a cada dia me manter limpo. É muito difícil, porque a gente tem que viver matando um leão a cada dia, né? E transmitindo, né, o 12º passo, né, para aqueles que precisam, que é ter um despertar espiritual para ajudar o adicto que sofre lá fora, né? Hoje agradeço, né, ao Everton, ao Flávio e ao Vinícius, que começaram com o Ministério Atitude Positiva, né, aonde lá eu me recuperei, não precisei de internação, fiz um tratamento ambulatorial, né, onde tive todo apoio, né, da igreja e dos irmãos, né? E hoje, né, através do Grupo Vida, né, grupo de muita ajuda ao dependente químico, né, eu e o Flávio estamos de frente desse trabalho, onde podemos ajudar ao dependente químico se recuperar. Nossa reunião é todos os sábados, a partir das 14 horas, das 14 às 16. Né? Meu telefone para contato é 979-46-7440. Hoje eu sou administrador da Casa de Recuperação Recomeço, aonde a gente ajudamos 18 residentes, né, com problemas com drogas a se recuperarem e suas respectivas famílias, porque a família fica codependente da doença do assistido. Tá? Quero deixar
um último recado para os jovens, né? Para jovens que estão entrando nessa vida, né? Saiam enquanto é tempo. As consequências, elas são muito fortes, aonde hoje, através do meu uso abusivo de drogas, eu adquiri uma saúde totalmente debilitada, mas estou de pé. Estou aqui crendo em Deus, que vou continuar fazendo o melhor de mim para ajudar ao dependente químico a se livrar do uso abusivo de drogas. Mas venho agradecer aqui a Primeira Igreja Batista de Brasilândia, né, que me deu todo apoio, né, que abriu o Ministério Grupo Vida, né, a todos que quiserem participar das nossas reuniões, de sábado às 2 às 16 horas. Nós ficamos situados na rua Minas Gerais, número 637, no edifício educacional religioso da igreja. Tá? Quero deixar aqui uma reflexão para você, tá? Que usa droga. Tá? A vida após as drogas. E essa vida está em Cristo Jesus. Tá? Basta você querer. Precisar não é o suficiente. Você precisa querer e entregar aos seus cuidados a Cristo Jesus. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por esse depoimento. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez e ainda há de fazer na minha vida e na vida de muitas pessoas que precisam de ajuda. Muito obrigado. É isso aí, pastor. Às vezes a gente vê essas pessoas e a gente acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas a gente precisa insistir, a gente precisa investir, porque cada vida é importante. É verdade. Nós temos uma facilidade muito grande de descartar. Nós descartamos as coisas e, infelizmente, nós descartamos também as pessoas. Porque restaurar dá muito trabalho. Né? Acolher dá trabalho. E nós louvamos a Deus pelas histórias das vidas que estão sendo restauradas pelo poder de Deus. A gente sabe que a questão da dependência química tem sido um problema muito sério na nossa sociedade. Muitas famílias lidam com filhos dependentes e é sempre uma dor muito grande para um pai, para uma mãe, ver um filho tentando, porque as pessoas elas estão tentando sair, mas não conseguem. É uma luta. Né? É uma luta. E às vezes a gente vê alguém chegando e a gente enche-se de encorajamento porque alguém foi liberto e de repente tem uma recaída. E aí, às vezes, as pessoas perdem a esperança por conta das recaídas que são recorrentes, até que a pessoa realmente tome um rumo na vida, né? E a questão da dependência química é uma questão que precisa ser enfrentada com muita coragem. E nós louvamos a Deus pelos resultados que estão acontecendo fruto desses investimentos. Nós vamos dar um intervalinho e voltamos já já. A gente está falando sobre que a vida tem valor, né? Que a nossa alma tem valor para Deus, nós somos amados por Deus e nós precisamos também amar o nosso próximo. E quando nós amamos, nós olhamos para a necessidade desse próximo, né? E podemos trabalhar para ajudar outras pessoas. Estou falando do projeto de ação social aqui da igreja. Nós vamos assistir um vídeo do Flávio que ele fala sobre o trabalho deles, sobre as voluntárias, né? São as assistentes sociais que fazem um trabalho maravilhoso. Então vamos assistir. Olá, conectadas. Gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade
de falar um pouco da importância da ação social na vida das pessoas e das famílias que nós ajudamos. Eu sou o Flávio, sou líder da ação social da nossa igreja. Então, conectadas, o nosso ministério da PIB Brasilândia, hoje, temos em torno de 25 famílias da comunidade que nós assistimos e temos em torno de 15 famílias a modo de urgência. O que é o modo de urgência? São aquelas pessoas que chegam aqui na igreja com muita necessidade de alimentação e nós ajudamos. Só que é muito importante lembrar que a ação social não está só centralizado em cestas básicas e alimentação. Nós temos diversas outras atividades. Hoje, nós contamos com 4 assistentes sociais que dão todo o suporte necessário para as famílias. Elas fazem a anamnésia de todas as famílias para saber as condições de cada família, as condições financeiras, as condições estruturais da família, as condições psicológicas. Então, nós temos essas 4 fora de série assistentes sociais que dão um suporte tremendo. E também, não esquecendo a importância da ação social. Nós temos hoje em torno de 15 a 20 famílias que pegam com ação social remédios, gás, luz, nós pagamos a luz delas. Então, assim, é muito importante a ação social na vida da família, das famílias assistidas. Por quê? Porque nós damos esse suporte total para elas. E eu estou aqui com o Diácono Daci, ele vai falar um pouco do que é ação social na vida dele. Olá, conectadas. Eu quero falar um pouquinho da ação social na minha vida. Primeiro é cumprir com o mandamento, aquilo que Deus designou para que eu fizesse. Segundo, essa obra tem que ser feita com muito amor, com muito carinho. E eu faço isso com todo amor, porque a obra de Deus sem o amor, sem o carinho, ela talvez não tenha tanto valor. E segundo e terceiro, que nós estamos com muitas pessoas carentes à nossa volta, e nós temos que dar atenção a essas pessoas, cuidar dessas pessoas de acordo com o que elas precisam. Para mim, isso é de uma importância muito grande, e eu quero dedicar a minha vida totalmente até o fim, trabalhando nessa obra, porque Deus designou para que eu fizesse. Que Deus nos abençoe. Obrigado, conectado. E aí, pastor, o senhor tem a falar sobre esses voluntários, né, que tem esse carinho pelo outro, que consegue sentir a necessidade do outro? Nós somos muito gratos a Deus pela nossa equipe que tem trabalhado na ação social, as nossas assistentes sociais e os irmãos voluntários do ministério que têm feito um trabalho extraordinário. Louvamos a Deus também porque a igreja ela tem respondido aos desafios através das suas ofertas. Sempre que alguém deposita na conta da igreja qualquer valor com o final de 99 centavos, esse valor é revertido para a ação social. Não importa se colocou lá R$90,99, vai para a ação social. R$500,99 vai para a ação social. O 99 centavos é uma designação que cada um pode fazer para que possa fazer os investimentos. Porque é muito bonito a gente ver as cestas sendo produzidas, as famílias sendo atendidas, só que isso custa. E esse valor, ele tem sido fruto da generosidade da igreja. Então nós não podemos deixar de falar desta forma tão generosa que a igreja tem se mostrado para atender às necessidades daqueles que estão à nossa volta, não é? Nós vivemos um tempo de muitas necessidades, né? Passamos nesse final de pandemia, muitas pessoas desempregadas, tal, e a ação social se mobilizou, e nós louvamos a Deus pelas famílias que nós pudemos assistir, pelas vidas que a gente pôde compartilhar dos alimentos, compartilhar de agasalho, compartilhar
de uma palavra de encorajamento, através da ação, das assistentes sociais. As pessoas tiraram seus documentos, as pessoas regularizaram seus documentos junto aos órgãos do governo, pessoas que tinham direito de receber os auxílios do governo e não tinham ainda as documentações. As assistentes sociais ajudaram nesse processo para que as pessoas pudessem ser assistidas devidamente. Então, o trabalho da ação social não é só entregar comida, é muito mais do que isso. Né? Além das assistentes sociais, nós temos uma equipe de psicólogos que também tem ajudado quando as assistentes sociais fazem encaminhamento. Isso tudo tem sido prazeroso, poder ajudar as pessoas e vê-las voltando a ter dignidade. Uma vez por outra, nós fazemos uma celebração onde pessoas que estavam sendo assistidas agora já podem ter o seu próprio sustento, e a gente encerra esse ciclo na vida dessas pessoas, e é prazeroso ver pessoas que chegaram aqui assim sem esperança, sem perspectiva, e depois dos treinamentos, das palestras, das orientações que as assistentes sociais vão dando, elas vão recobrando ânimo, voltam para o mercado de trabalho, e é isso que nós queremos. Que é uma vitória, né? Sim, que as pessoas sejam autossuficientes, que as pessoas possam ter o seu sustento digno, fruto do trabalho de cada um. É isso aí. Agora nós vamos falar sobre o projeto com crianças. Nós convidamos o conselheiro Caleb, que vai falar um pouquinho do projeto dele. Olá! É um prazer imenso estar falando com vocês conectadas. Meu nome é Caleb, sou conselheiro dos embaixadores do Rei, da PIB de Brasilândia. O que é os embaixadores? É uma organização batista que trabalha com meninos de 9 a 17 anos. Trabalhamos na área moral, física e espiritual. Essa organização é um dos maiores celeiros de colheitas no nosso reino. Nós colhemos vários frutos através dessa organização Embaixadores do Rei. Pastores, líderes, meninos que trabalham em prol do Evangelho. E são meninos que são colhidos lá na nossa comunidade, através do futebol, através de uma atividade física. As nossas reuniões acontecem todo sábado. E todo sábado nós estamos recebendo meninos da nossa comunidade, onde nós acolhemos esses garotos. E a cada sábado nós vemos a necessidade de estar junto com eles. O que é mais prazeroso de estar com esses meninos é ver o sorriso deles, que eles encontram na igreja algo que eles não encontram na rua. São locais, coisas que eles fazem com o maior prazer, com maior alegria. Todo sábado nós estamos ali reunidos na brincadeira, mas o nosso principal, ensinando a palavra de Deus com muito carinho. Eles aprendem a toda a estrutura bíblica, por que somos batistas, por que ceiamos. É uma maneira da gente estar ensinando a Bíblia de uma forma da linguagem deles. E nós temos muita atividade para os meninos. E cada atividade a gente vê que eles se sentem valorizados. A gente resgata esses meninos, que eles saem da rua, onde tem coisas que não agradam, que eles sabem que não são de agrado aos olhos de Deus, e eles veem que na igreja tem muita coisa boa e prazerosa para isso. E a nossa embaixada é uma embaixada muito feliz, né? Porque somos um grupo que só temos meninos muito felizes ali. Eu sou muito feliz de estar acompanhando os meninos desde a idade de 9 anos até o crescimento deles. Hoje nós temos vários meninos que estão nas Forças Armadas, trabalhando, liderando aqui na igreja, e começou na embaixada, começou trabalhando nos embaixadores do Rei, né? Meninos que os pais não eram da igreja, e hoje a família toda estão na igreja através de um convite que nós fizemos. E você, menino, que ainda não faz parte dessa organização, desse grupo, venha participar conosco, venha experimentar um pouco da palavra de Deus da forma que você gosta. Eu fico aguardando você. Um abraço a todos. É isso aí. As crianças também valem muito, né, pastor? É verdade. É por isso que nós temos investimentos, como o Caleb disse, no resgate dos meninos, mas, na verdade, a gente começa trabalhando com as crianças desde muito pequeno, né? Nós temos o Ministério Amar,
que cuida dos bebês, que cuida das crianças, que cuida dos juniores. O Ministério Amar é um ministério voltado para a área infantil da igreja, e nós louvamos muito a Deus porque é um ministério que tem sido uma referência, né, dentro da nossa igreja, pela maneira com que as crianças da nossa igreja estão sendo cuidadas. Não adianta a gente ficar reclamando porque lá fora, porque a ideologia de gênero está invadindo e tal. Ao invés da gente ficar reclamando, a gente está fazendo o contrário, a gente está investindo na capacitação, investindo para que as crianças tenham uma boa formação. E aí, se a gente implanta os valores de Deus em seus corações, elas vão crescer amando a Jesus, amando a palavra de Deus, e quando de alguma forma forem pressionadas lá fora, elas vão ter respostas prontas, porque Deus preparou o coração delas através da igreja. Então nós temos o Ministério Amar, que envolve as crianças, temos para os juniores e adolescentes, nós temos os embaixadores do rei, que é um trabalho voltado para os meninos, as mensageiras do rei, que é um trabalho voltado para as meninas, e temos a UNA, que são os adolescentes, um ministério voltado para essa faixa etária, de tantos conflitos e tantas investidas, e os nossos adolescentes, eles estão debaixo de um fogo cruzado lá fora, a gente sabe disso, né? Então nós estamos aqui acolhendo os nossos adolescentes, dando orientação, dando suporte espiritual para que eles possam atravessar essa fase firmados em Jesus, os jovens e todas as faixas etárias, até os fios de prata, que são os mais idosos, né? Que é o Ministério da Terceira Idade, onde nós temos também, através da irmã Rose, cuidado dos nossos idosos, que também é uma faixa etária que tem crescido muito na sociedade, e que nem todo mundo está muito preparado para lidar com o idoso nessa fase, né, da sua vida. E aí, através do Ministério Fios de Prata, nós temos trabalhado não apenas no acolhimento ao idoso, mas também dando orientação aos filhos da maneira de como tratar os pais e como deve ser esse relacionamento dentro de casa, né? Então, na igreja, nós estamos cuidando de cada faixa etária, tendo trabalhos específicos para cada grupo, ministérios específicos para cuidar de cada pessoa em sua realidade. A nossa igreja fala muito de discípulo, né? Nós ouvimos muito discipulado, então seria mais ou menos isso. Desde criança vai crescendo e sendo um discípulo de Jesus, através dos ensinamentos, através do que é oferecido aqui, né? Isso. E a declaração de visão da igreja é ser uma igreja de discípulos. Essa é a nossa declaração de visão. E a nossa declaração de missão é transformar pessoas em discípulos de Cristo. Porque para nós, isso resume tudo. Quando uma pessoa é discípulo de Jesus, ela vai amar como Jesus amou, ela vai cuidar como Jesus cuidou, ela vai abraçar como Jesus abraçou, ela vai perdoar como Jesus perdoou. Quer dizer, é a gente poder replicar na nossa vida e no nosso comportamento o caráter de Jesus. Isso é ser discípulo de Cristo, e esse tem sido o compromisso da nossa igreja. Nós vamos ficar agora com Conectadas com o Pai. Olá, conectadas, tudo bem com vocês? Então, o tema de hoje dos Conectadas foi: uma vida vale mais que o mundo inteiro. Bom, né? Muito importante. Então, convido vocês a gente ler a palavra de Deus, que está em Lucas 15. E eu vou ler do verso 1 até o verso 7. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí, eu fiquei pensando, como ficaria a ovelha perdida? O que acontece com uma ovelha quando ela se perde, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Deus utilizou dessa parábola, né? Através de Jesus, para que a gente pudesse estar tendo um entendimento e uma clareza melhor do reino dos céus, né? E Jesus sempre trouxe essa compreensão utilizando de ferramentas, né, da atualidade, coisas do nosso cotidiano. E assim ele usou as ovelhas e o seu pastor. E como ficaria a ovelha, né? O que acontece com a ovelha sozinha? A ovelha, ela perdida, ela não tem como se alimentar. Ela precisa do seu pastor, ela é indefesa, ela não consegue ter a percepção dos riscos que ela está correndo, então ela pode se colocar em perigo sem ela nem perceber. E ela necessita do seu pastor. Então, essa parábola ele nos diz que o pastor, ele deixou as 99, aquelas que estavam seguras, que estavam alimentadas, né? Que já estavam no lugar seguro, e foi atrás daquela que se perdeu, daquela uma que se perdeu. E eu queria trazer essa importância para a nossa vida hoje, né? Quem é a ovelha? E quem é o pastor? Qual é o papel e o dever, né, de cada um de nós? Se a gente parar para pensar na nossa igreja, nós tivemos aí a Casa do Julgamento. Quanta alegria, quanta festa por aqueles novos irmãos que chegaram, convertidos, que nunca tinham ouvido falar de Jesus, que estavam perdidas, e ali elas puderam ter um encontro com Cristo, né? E quantas ovelhas estavam perdidas, desviadas, já conheciam a Cristo, mas se afastaram e estavam perdidas, sozinhas, confusas, e foram resgatadas através da minha vida, da sua vida. Então, nós temos esse papel de, enquanto igreja, né, de irmos atrás daquele nosso irmão tão querido que está afastado, ou até daqueles irmãos, não só da nossa igreja, mas do nosso trabalho, né, da nossa vizinhança, que a gente possa estar falando do amor de Jesus, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades para pregar o Evangelho, para resgatar essas vidas, essas almas. Cada uma é tão importante para Jesus, quanto Deus a ama, o quanto Deus quer que a gente seja esse canal de bênção, que vá atrás e que cuide dessa ovelha tão amada por Deus, né? Para que ela seja também, assim como nós, alcançadas. E nós, quanto ovelhas, que a gente possa, a cada dia, ouvir os comandos do nosso Senhor, do nosso pastor, aquele que nos ama, que quer o melhor para nós e que nos dá a direção, mesmo quando a gente não entende, assim como a ovelha. Mesmo quando muitas das vezes a gente não sabe
o que fazer e como fazer. Mas se ouvirmos a voz do nosso Senhor, do nosso pastor, Ele vai nos direcionar e Ele vai nos ajudar a caminhar, a prosseguir, vai nos alimentar. Se buscarmos ao Senhor, Ele vai nos manter alimentados através da sua palavra. E é ela quem nos fortalece, é ela quem traz vida. E como é importante a comunhão, que possamos, junto com a igreja, vivermos em comunhão, né? Para fortalecermos também umas às outras e ajudarmos umas às outras a permanecer no caminho. Vamos orar? Senhor, obrigada por Tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz em nossas vidas, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, nos preocuparmos uns com os outros, Senhor. Que possamos ser canal de bênção na vida daqueles, ó Pai, que são tão importantes para o Senhor. Que a gente não venha perder, Senhor, nenhuma vida, mas que possamos, ó Pai, ganhar para Ti, Senhor, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro, Senhor. Nos ajuda a estarmos atentos, Senhor Deus, e cumprirmos o Teu propósito, chamado pelo qual o Senhor nos criou e o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, Márcia Cavalcante. E aí, pastor, depois desse nosso papo, aí eu pergunto para o senhor, quanto vale uma alma? Para Jesus, uma alma foi o preço que ele pagou. Ele se entregou na cruz para resgatar a nossa vida. E se uma alma vale a vida de Jesus, uma alma vale todo o nosso esforço. Nós sabemos que o máximo que a gente puder fazer e puder dar ainda é pouco. Mas isso não significa que a gente não deva fazer o que está em nossas mãos. Por isso, a gente precisa orar pelas pessoas, a gente precisa compartilhar de Jesus para as pessoas, a gente precisa discipular as pessoas para que elas possam caminhar com Jesus, levá-las a ganhar outras para Cristo, porque se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então nós precisamos usar tudo que temos e tudo que somos para abraçar as pessoas, porque a nossa vida só tem valor quando ela é investida em pessoas. Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam lá pescando, né? Usando da profissão de pescador de peixes, né? Para a sobrevivência. Jesus disse para eles assim: agora vocês serão pescadores de almas. Então, como os discípulos de Jesus, nós continuamos a pescaria, continuamos buscando pessoas, na expectativa de que Deus nos use para salvar uma vida. Então, chegamos ao final do nosso programa e eu quero mais uma vez, pastora, agradecer a sua participação, as suas palavras. Eu creio que foi muito edificante para mim, para todos que estão assistindo. Também quero agradecer a vocês aí que nos assistiram. Tem mais alguma coisa? Quer se despedir? Sim, alegria de poder estar aqui com as conectadas mais uma vez. Desejo que Deus continue usando as nossas vidas para abençoar a vida de muitas pessoas. Mas se você não pode abençoar muitas, abençoe uma. Ganhe uma pessoa para Jesus. Seja instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Deus vai honrar o seu trabalho. Eu queria fechar falando que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, ainda sendo pecadores. Então, mesmo quando ainda éramos pecadores, Deus nos amava, Deus nos ama. E a melhor forma que você tem de aproveitar esse amor é você se dedicar, entregar o seu coração a Jesus, viver para Deus, porque Deus, Ele te ama com todo o seu ser. Então, até o próximo programa.
Olá, conectadas! O mês de outubro está chegando e com ele nós devemos nos conscientizar que é a hora da gente pensar na nossa saúde. Chegou a hora da gente olhar lá se está na hora de refazer o nosso preventivo, a nossa mamografia, pedir à nossa médica os nossos exames de rotina, porque é muito importante que nós cuidemos da nossa saúde. Vamos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós somos muito preciosas para o Senhor. Então, vamos juntas nesse Outubro Rosa cuidar da nossa saúde. Um grande abraço.